Essa não é uma história sobre amor à primeira vista, longe disso. Essa é a história sobre uma condenação disfarçada de aliança. Um castigo imposto a uma mulher silenciada, que teve que atravessar a pior humilhação para encontrar, no lugar mais sombrio, o único tipo de proteção que ela jamais soube que precisava. O nome dela era Ana, e ela era merendeira numa cidade pequena antes de o destino, ou, melhor, a dívida de honra, cair sobre sua vida como uma sentença de morte. Quando embarcaram ela no caminhão empoeirado, rumo à fazenda Sombra Forte, ela já não sentia mais nada, apenas o peso daquele anel frio que simbolizava a troca, sua liberdade e futuro por uma mancha que ela inocentemente carregava no nome. A fazenda Sombra Forte não era um lugar de boas-vindas. Era uma fortaleza de silêncio e regras antigas, pertencente a uma família tão rígida quanto a cerca de arame farpado que a circundava. Ana sabia que seu papel ali não era de esposa, mas de serviçal permanente, uma peça de mobília, com a obrigação de manter a casa e, principalmente, manter a boca fechada sobre o motivo real de seu casamento. O coronel, o patriarca que impôs o acordo, deixou isso bem claro na única vez que falou com ela. Você veio para servir, moça. Seu destino aqui é o que a gente quiser que seja. Não confunda respeito com afeto. Chegaram ao casarão ao cair da noite e a cerimônia foi exatamente como ela esperava. Nula. Não houve festa, nem vestido branco. Apenas a assinatura fria de papéis numa mesa de mogno, diante de um tabelião apressado e de empregados que a olhavam com uma mistura de curiosidade mórbida e pena. O mais aterrorizante, porém, não era o olhar do coronel, mas o olhar vazio do homem que agora era seu marido, José. Ele era grande, calado, com ombros curvados, pelo peso de um trabalho que parecia mais uma penitência. Ele não a encarou uma única vez durante toda a formalidade, agindo como se ela fosse um espectro, um incômodo temporário que ele tinha a obrigação de tolerar. José não era feio, mas a tristeza o tornava duro, quase inacessível. Havia uma sombra permanente sob seus olhos, e ele exalava a solidão do gado que ele cuidava nos campos abertos. Ana percebeu imediatamente que, se ela era uma prisioneira, José era o carcereiro que também estava acorrentado. A punição dela era o casamento, mas a dele parecia ser a fazenda inteira, um peso que ele carregava desde o nascimento. A primeira noite foi a mais cruel em termos de silêncio. José a conduziu, sem dizer uma palavra, a um quarto anexo à suíte principal. Não era um quartinho de empregada. Era um espaço confortável, mas isolado. Ele apontou para a cama e fez um gesto vago, indicando que era dela. E depois, sem piscar, saiu e fechou a porta, deixando uma distância física que era ainda mais ensurdecedora do que qualquer grito ou humilhação pública. Naquele momento, Ana soube que ela não precisava temer a intimidade física, mas sim a completa e absoluta indiferença. No dia seguinte, a rotina de merendeira retornou mais ampliada. A cozinha da fazenda era gigantesca e Ana começou a trabalhar antes do sol nascer, canalizando todo o seu desespero e raiva para a massa do pão e o cheiro forte do café. Ela servia as refeições em silêncio, nunca levantando os olhos, sempre presente e sempre invisível. Era a única maneira de sobreviver, desaparecer dentro de suas funções. O que os patrões e os empregados não entendiam era que Ana não era apenas uma merendeira, ela era uma cuidadora nata. Ela observava. E naquelas semanas iniciais de silêncio e trabalho árduo, ela começou a mapear o sofrimento de José. Ele comia sozinho, de pé. Ele trabalhava 12, 15 horas por dia, sem folga, tratando a dor física como se fosse um analgésico para uma dor maior que não tinha nome. Ele nunca pedia nada, apenas consumia o que ela preparava e retornava ao seu inferno particular.
Houve uma tarde, enquanto ela limpava a copa, que Ana viu o coronel gritar com José sobre uma remessa de gado perdida. As palavras eram ácidas, humilhantes, falando de incompetência e desonra. José permaneceu imóvel, absorvendo cada insulto com a mesma expressão vazia. Ana recuou para a cozinha, mas a momento a atingiu como um choque. José não era apenas o herdeiro, ele era o saco de pancadas emocional do pai. O castigo não era só dela. A partir desse dia, a comida de José começou a mudar. Sem que ninguém percebesse, ela adicionava um tempero a mais que ela sabia que ele gostava. Um pedaço de carne mais macio, uma fatia extra de bolo. Eram atos minúsculos de rebeldia e cuidado. Uma linguagem secreta de solidariedade entre dois. Feridos que não podiam se tocar ou se falar. Ela fazia isso para o homem que a tinha por castigo, mas que, ironicamente, estava pagando seu próprio preço alto. Um dia, enquanto preparava o almoço, Ana sentiu um calor atrás dela. José estava parado na porta da cozinha. Era a primeira vez que ele ficava ali por mais de 5 segundos. Ele não pediu nada. Apenas olhou para o chão, pigarreou e colocou um embrulho de couro velho sobre a bancada. Era um pedaço de barbante grosso, usado para amarrar os sacos de farinha que estava arrebentado. Ele finalmente falou, com a voz rouca, quase um sussurro. Precisa disso forte. Ela concordou com a cabeça. Ele não agradeceu e foi embora. Mas quando Ana abriu o embrulho, ela percebeu que não era apenas barbante que ele tinha lhe dado. Dentro do couro, cuidadosamente dobrado, havia um pequeno raminho de camomila silvestre, uma flor que não crescia ali perto. Era a primeira flor que ela via na fazenda. Se você está sentindo a dor desse silêncio e a força desse cuidado forçado, não se esquece de se inscrever no Corações do Passado e curtir, porque o que aconteceu em seguida vai virar a fazenda de cabeça para baixo. O raminho de camomila era um segredo silencioso, uma trégua não declarada. Ana passou a vigiar mais de perto o marido carcereiro, percebendo que ele também observava, mas escondido, atrás de janelas embaçadas ou pilhas de feno. Ela estava começando a decifrar a linguagem do sofrimento dele. Mas foi só quando ela foi organizar os velhos armários do escritório do coronel, para onde José a enviou discretamente um dia, sob o pretexto de buscar um livro antigo, que ela encontrou o que realmente ligava a dor deles. Embaixo de uma pilha de documentos fiscais, escondido num cofre quebrado, estava um pequeno diário manchado de poeira e, ao lado dele, uma foto antiga e apagada de uma mulher que não era a mãe de José, mas que tinha o mesmo olhar assustado de Ana. E o que estava escrito na primeira página daquele diário revelava a verdade brutal sobre o porquê do casamento dela ter sido um castigo e por que José vivia na sombra. A dívida de Sombra Forte não é financeira, é de sangue, e o coronel está tentando enterrar o corpo. Aquele diário não era um objeto. Era um corpo frio debaixo da mão de Ana, uma prova palpável de que o inferno da fazenda Sombra Forte era muito mais antigo e profundo do que o castigo imposto a uma merendeira que ousou sonhar alto demais. O pânico de ser pega ali, no escritório empoeirado do coronel, com o segredo da família na mão, congelou seu sangue, mas a curiosidade e o instinto de autopreservação eram mais fortes. Ela enrolou o diário e a foto no mesmo embrulho de couro que José usara para o barbante e o escondeu rapidamente dentro do avental, sentindo o peso daquela verdade contra seu próprio peito, percebendo que agora ela não carregava apenas o fardo de seu destino, mas também o de um crime que ela mal podia imaginar. O caminho de volta para a cozinha foi uma travessia silenciosa por um campo minado. Cada rangido do assoalho parecia um disparo, e a voz de comando do coronel, que berrava lá fora sobre alguma cerca caída, ecoava como um aviso direto a ela.
Ana começou a entender o mecanismo daquela casa. Tudo era silêncio e fachada, e o barulho vinha apenas para abafar os segredos que apodreciam nas fundações. Ela precisava esperar a escuridão, precisava da segurança da noite para desvendar a história daquela mulher e entender por que a dívida de sangue do coronel estava sendo paga com o casamento dela. Durante o jantar, que serviu com as mãos trêmulas, mas o olhar fixo no chão, Ana não conseguia parar de observar José. Ele estava sentado à mesa, mas parecia distante, como um prisioneiro acorrentado a um banquinho. Aquele homem que a tinha por castigo agora lhe parecia a chave de sua própria salvação, ou pelo menos a chave para entender por que ambos estavam presos. Ele mal a olhava, mas ela percebeu um músculo rígido na mandíbula dele, um sinal de tensão que ela, a nova observadora de seu sofrimento, já sabia decifrar. O raminho de camomila em sua despensa parecia agora um símbolo de cumplicidade em um segredo terrível que ainda não havia sido nomeado. A noite caiu densa, trazendo o frio cortante da fazenda. O quarto que dividiam era grande o suficiente para manterem distâncias galácticas. José dormia num catre do lado oposto, e Ana tinha certeza de que ele ficava acordado por horas, apenas ouvindo o silêncio. Foi quando a respiração dele ficou regular, um som pesado de cansaço extremo, que Ana se levantou, tirou o diário e a foto de debaixo do colchão e se encolheu perto da única lamparina, sentindo-se a própria ladra de verdades. A foto era de uma beleza melancólica. A mulher tinha cabelos escuros e o mesmo ar de aprisionamento que Ana sentia todos os dias. Ela se chamava Eliana, e o diário estava repleto de anotações sobre o amor proibido, sobre a promessa de liberdade que nunca veio, e, finalmente, sobre o medo. Eliana escrevia sobre a fazenda Sombra Forte não como um lar, mas como um túmulo para seus sonhos, um lugar onde a honra do coronel era mais importante do que a vida de qualquer um. A leitura se tornava um tormento a cada página. Eliana era a merendeira da fazenda 20 anos antes, uma moça da região que havia engravidado do coronel e exigido que ele cumprisse a promessa de casamento. Ele a havia silenciado e, pelo que o diário insinuava, havia forjado um acidente. O nome Sombra Forte era uma alusão à fazenda vizinha, que pertencia à família de Eliana, com quem o coronel tinha uma disputa de terra e poder que parecia ter culminado em algo muito mais sombrio do que apenas uma briga de cerca. E então, Ana encontrou a ligação que amarrava a dor de Eliana à sua. Na última anotação legível, Eliana falava de uma ameaça que o coronel havia feito. Ele disse que, se ela abrisse a boca, ele garantiria que a próxima moça que entrasse naquela cozinha, vinda de uma família pequena e sem recursos como a dela, pagaria o preço com a própria vida, ou com um casamento que seria o mesmo que a morte social. A dívida de sangue era a necessidade do coronel de mostrar que ele podia destruir e possuir qualquer um que ousasse questionar seu poder, e o castigo de Ana era a manutenção da lenda de que a fazenda exigia sacrifícios femininos. O ar sumiu dos pulmões de Ana. Ela não era uma punida por ser insolente, era um peão. Seu casamento não era um castigo pessoal, mas uma demonstração de força, um aviso que ressoava através do tempo, cumprindo a promessa de vingança feita a Eliana. Ela olhou para José, dormindo pesado do outro lado do quarto, e a raiva se transformou em uma profunda, dolorosa pena. Ele era o filho do algoz, mas também era o filho da vítima indireta, preso no mesmo ciclo de silêncio e abuso. No dia seguinte, Ana colocou uma pitada de alho a mais no ensopado. Não era um tempero para o gosto, era um tempero para o cuidado contra o frio que José parecia sentir na alma. Ela estava testando os limites do seu segredo silencioso. Quando José comeu, ele parou por um instante e seus olhos finalmente se encontraram com os de Ana, mesmo que por menos de um segundo. Não havia amor, mas havia reconhecimento.
Ele sabia que o tempero era diferente. Ele sabia que algo tinha mudado nela. A confiança implícita que José havia depositado nela ao enviá-la ao escritório foi a senha. Ana entendeu que ele não queria que ela fosse apenas uma merendeira. Ele a queria como testemunha. Ele a queria como alguém que visse a sujeira que ele era obrigado a esconder. E nesse teatro de humilhação e silêncio, a cumplicidade forçada estava se tornando a única maneira de sobreviverem juntos ao coronel. Ana guardou o diário com a certeza de que ele era sua única arma e não poderia ser usada de forma descuidada. Ela e José estavam ligados não pelo casamento, mas pela dor antiga de Eliana. Eles tinham um segredo em comum agora, um segredo de sangue, e ela estava disposta a ir até o fim para honrar a memória da merendeira do passado, custe o que custar. Se você está sentindo esse frio na espinha, essa sensação de que a verdade vai explodir a qualquer momento, e quer saber qual será o próximo movimento de Ana para proteger a si mesma e a José dessa dívida de sangue, precisa urgentemente se inscrever aqui no Corações do Passado e ativar as notificações, porque o próximo encontro no celeiro vai provar que o coronel já sabe que o segredo foi descoberto e a vida de Ana está agora em contagem regressiva. A cozinha da fazenda Sombra Forte, antes o palco da humilhação silenciosa de Ana, agora se tornou seu bunker de guerra, o centro de controle onde ela pesava cada colher de açúcar e cada talhada de carne com a precisão de quem maneja explosivos. O diário de Eliana estava bem escondido, mas o peso daquele segredo não podia ser disfarçado. Ele a enchia de uma coragem fria, retirando o medo, serviu e substituindo-o por uma determinação perigosa. Ela já não era a garota punida que aceitava o castigo. Era uma vingadora forçada, uma testemunha que, por acaso, havia descoberto que o preço da sua liberdade estava carimbado com o sangue de outra mulher. A nova rotina com José era tensa, uma dança de esbarrões evitados e olhares que se encontravam apenas quando era absolutamente necessário. Mas agora havia uma camada nova e perigosa de cumplicidade por baixo de tudo. Ele sabia que ela sabia, e esse conhecimento mútuo pairava no ar como a fumaça de um incêndio que ninguém ousava apagar. José entrava e saía, mais reservado que nunca, mas seus olhos antivazios pareciam agora carregar o reflexo da própria Ana, como se ele estivesse procurando nela a confirmação silenciosa de que a dor de Eliana não seria em vão. Ana passou a observar José com uma nova perspectiva, vendo nele não o herdeiro cruel do coronel, mas um homem atado por correntes invisíveis, obrigado a desempenhar o papel de algoz enquanto era, ele mesmo, uma vítima. Ela notava a forma como ele tremia de leve quando o coronel gritava no escritório, a maneira como ele se afastava de qualquer contato físico, e entendia que a rejeição que ela sentia não era pessoal, mas a consequência de anos de violência psicológica que o tinham transformado em uma casca vazia, um espectro que apenas existia para servir a lenda da fazenda, a Fazenda Sombra Forte. Respirava o poder do coronel, e esse poder era sentido como uma pressão física, uma sombra que se movia nas paredes. E Ana sabia que o coronel havia percebido a mudança sutil entre ela e José. O silêncio deles estava carregado demais de significado. A comida de Ana estava cheia demais de tempero de alho e cuidado para ser apenas o trabalho de uma merendeira contratada. O coronel tinha olhos e ouvidos em toda parte, e se Ana havia encontrado um segredo de 20 anos, ele certamente já havia farejado a poeira antiga que ela havia levantado no escritório. O casamento, que era para ser o seu caixão social, transformou-se lentamente na sua única proteção visível. Enquanto ela fosse a esposa de José, ela estava sob a guarda da casa, e o coronel não podia simplesmente descartá-la ou silenciá-la como fez com Eliana sem levantar perguntas demais.
A ironia cortava Ana. O castigo imposto era o que a mantinha viva para lutar contra o castigador. Ela aceitava esse paradoxo, usando o anel de casamento como um escudo e a cozinha como seu quartel-general de vigilância. Um dia, José quebrou sutilmente o padrão. Ele precisava de ajuda nos estábulos com um cavalo que estava manco, e em vez de mandar um dos peões, ele a chamou, algo inédito. O celeiro, um lugar escuro e isolado onde os segredos podiam se dissipar na palha, era perigoso, mas ela aceitou. O ar estava pesado, cheirando a suor e feno, e José lhe deu apenas uma instrução breve e direta sobre como segurar o balde, mantendo uma distância cautelosa. Aquele momento no celeiro foi o mais próximo que eles estiveram de uma conversa honesta. Os olhos de José encontraram os dela por um instante longo demais, e não havia acusação, apenas um cansaço infinito. Ele não disse nada sobre o diário, mas ao colocá-la ao lado dele, longe da casa principal e dos empregados fofoqueiros, ele estava demonstrando uma confiança que era quase um pedido de socorro, uma confirmação de que ele também estava preso, e talvez visse em Ana a única possibilidade de testemunha leal. Ana entendeu que a maneira de José protegê-la não seria com gestos grandiosos ou palavras de amor que ele era incapaz de dar, mas com pequenas manobras logísticas, mantendo-a em sua mira, garantindo que ela não estivesse desprotegida na escuridão da fazenda. Essa era a nova e estranha fundação do casamento. Não o amor, mas a necessidade desesperada de sobrevivência de duas pessoas ligadas por uma dívida de sangue antiga. Ela limpava o casco do cavalo, sentindo o olhar de José, e compreendia que, para honrar a memória de Eliana e garantir a própria sobrevivência, ela precisava se tornar a parceira silenciosa dele. Aquela que entendia o jogo de poder sem precisar de um manual. O diário, guardado no fundo falso de uma gaveta, era a prova de que a história se repetia. Mas Ana estava determinada a mudar o final, custasse o que custasse. Se você está sentindo o coração apertar, entendendo que essa aliança forçada é a única maneira de Ana e José saírem vivos dessa história de vingança e poder, você precisa urgentemente mergulhar fundo conosco. Ative o sininho e se inscreva no Corações do Passado, porque o que aconteceu no celeiro foi apenas o prelúdio para a tempestade que estava prestes a explodir. O coronel não toleraria o silêncio compartilhado por muito tempo. Naquela mesma noite, enquanto Ana servia o café no jantar, ele parou de comer, a faca pousada sobre o prato com um ruído seco. Ele olhou diretamente para Ana, a primeira vez que ele a encarava sem desdém, e seu sorriso não chegava aos olhos, era gélido, uma premonição de dor. O coronel, então, quebrou a rotina que durava meses de ignorá-la completamente e perguntou em voz alta, clara o suficiente para José ouvir, mas baixa o suficiente para que Ana sentisse o terror escorrer. Diga-me, merendeira, essa sua nova receita de café tem um toque amargo, não é? Um amargor que me lembra a fazenda Sombra Forte, aquela fazenda vizinha dos seus parentes, não é mesmo, Ana? Aquele momento foi uma paralisia gélida, um segundo infinito, onde Ana sentiu o oxigênio ser sugado da sala e o peso do anel no seu dedo se tornar insuportável. Todos os olhos, dos empregados à mesa lateral até o próprio José, estavam fixos nela, mas a única pessoa que importava era o coronel, que esperava com aquela paciência de predador que sabe que a presa está encurralada. Ana apertou a bandeja, o metal frio lhe dando a estabilidade que suas pernas não tinham, e forçou o rosto a manter a máscara impenetrável da serva, mesmo que por dentro o medo estivesse gritando. Ela respondeu com a voz mais neutra e profissional que conseguiu reunir, desviando o assunto do pessoal para o técnico, porque qualquer faísca de emoção naquele ambiente seria combustível para o incêndio que o coronel queria iniciar. Sim,
Coronel, esta é uma mistura nova que pedi, com grãos colhidos da região do sul. Eles tendem a ter um perfil mais robusto, com um toque natural de amargor no final. É uma característica do solo, nada além de boa agricultura. Essa resposta, embora tecnicamente verdadeira, era uma forma dela dizer: eu não sou apenas a merendeira humilhada. Eu sei como funciona o seu mundo. O coronel riu. Um som seco e baixo que parecia raspar o chão da sala. E aquele riso era mais ameaçador do que qualquer grito, pois confirmava que ele não acreditava nela, mas estava satisfeito com a sua performance. Ele não estava perguntando sobre o café. Estava dizendo que ele sabia onde ela havia morado antes de chegar àquela fazenda, que ele havia investigado a origem da merendeira e que o passado dela estava agora na ponta da sua faca. A menção à fazenda Sombra Forte não era coincidência. Era a maneira de ele mostrar que conhecia as fragilidades dela e a usaria para castigá-la se ela continuasse a se intrometer no seu jogo. A pressão era tanta que Ana sentiu os olhos marejarem, mas ela não piscou, não baixou a guarda, e foi nesse instante que José interveio, de uma maneira tão sutil que só um observador atento notaria o movimento mínimo que ele fez. José levantou a xícara sem olhar para o pai ou para Ana. Levou-a aos lábios e bebeu o café de uma vez, esvaziando-a. Não, era um elogio, mas uma interrupção da tortura psicológica, um gesto que dizia ao pai que o assunto estava encerrado. E, mais importante, era um sinal para Ana de que ele havia entendido perfeitamente o perigo que o coronel havia acabado de anunciar. A noite terminou naquele suspense esmagador e Ana voltou para a cozinha, seu único quartel-general secreto, as mãos tremendo enquanto lavava louças que pareciam feitas de chumbo. O terror havia se transformado em uma fúria fria. O coronel estava jogando o jogo de forma mais suja e direta do que ela imaginava. E agora que ele havia tirado a paz de seu passado, ela não tinha mais nada a perder. Ela precisava do diário e precisava de um plano que fosse muito além de cozinhar refeições saborosas. Enquanto limpava o balcão de mármore, sentiu a presença de José. Ele não a chamou. Apenas entrou na cozinha sob a desculpa de pegar água, mas a maneira como ele se moveu, a sombra que ele projetou, era a de um conspirador. Ela continuou limpando, os olhos fixos na pia, esperando. O silêncio deles estava mais carregado do que nunca. Um campo de batalha invisível onde palavras não eram necessárias para comunicar a urgência do momento. O coronel estava perto de descobrir a aliança forçada. José parou ao lado dela e ela viu pelo canto do olho que ele estava mexendo com a mão no bolso da calça. Em seguida, ele deixou cair um objeto pequeno no chão, propositalmente. Ele nem sequer olhou para o chão, apenas se curvou para pegar o copo d'água e saiu rapidamente, a deixando com o objeto. Ana esperou alguns segundos, seu coração batendo um ritmo insano, e então se ajoelhou discretamente. Não era nada que parecesse valioso, mas era mais importante do que qualquer joia. Uma pequena chave de bronze antiga, enferrujada nas extremidades e gasta pelo uso constante. Era o tipo de chave que não abria gavetas comuns, mas sim caixas fortes ou talvez um armário empoeirado. E o fato de José ter arriscado tudo para entregá-la naquele momento de tensão extrema era a prova de que ele havia aceitado o risco total da parceria deles. Ana colocou a chave dentro do seu avental, sentindo o formato frio dela contra sua pele, e a necessidade de desvendar seu segredo dominou-a completamente. José não podia falar. Ele usava chaves. Ele estava lhe dando acesso a algum lugar que ele próprio não podia acessar sem levantar suspeitas. E esse lugar só poderia conter algo que complementasse o diário de Eliana, algo que fosse prova definitiva do que o coronel havia escondido por tantos anos. Se você está vidrado nesse jogo de xadrez, onde cada passo é um risco de morte, e sentiu o frio na espinha quando José deixou aquela chave cair, então você é parte essencial da nossa comunidade.
Se inscreva agora no Corações do Passado e venha conosco desvendar esse mistério. Precisamos de você para testemunhar o que Ana fará com essa ferramenta. Ana passou o resto da noite mentalmente mapeando a fazenda, buscando armários esquecidos ou portas laterais trancadas. Ela deduziu que, se o coronel soubesse do diário, ele certamente teria escondido ou trancado outros pontos de evidência. A chave tinha o cheiro de mofo e metal antigo, o que a fez focar nas partes mais antigas da casa, os depósitos esquecidos na ala leste que José nunca a deixava limpar. E foi para lá, para o depósito dos fundos, que ela se dirigiu de madrugada, esgueirando-se pela escuridão. O silêncio era total, quebrado apenas pelo rangido das tábuas, e ela encontrou a porta que procurava. Discreta, baixa, com uma fechadura que parecia ter saído de outro século. O pânico quase a dominou, mas a memória do olhar frio do coronel a impulsionou. Ela segurou a respiração, deslizou a chave na fechadura e, no instante em que o mecanismo de ferro girou com um clique alto e rouco, ela ouviu, vindo do corredor principal, o som inconfundível, de passos lentos e pesados. Aquele clique seco na fechadura soou para Ana como um tiro de canhão no silêncio da madrugada, e o som dos passos pesados no corredor confirmava seu pior medo. Ela havia sido pega no flagra. Não havia tempo para pensar, só para reagir. Com a adrenalina rasgando suas veias, ela empurrou a porta de madeira, deslizando para dentro do depósito esquecido como uma sombra e a puxou de volta, deixando-a apenas encostada, sem trancar de novo, para dar a ilusão de que a porta velha estava apenas mal fechada. Ela se achatou contra a parede fria, o coração martelando contra as costelas, tentando controlar a respiração que parecia alta demais, traidora demais. A escuridão ali dentro era densa, quase palpável, cheirando a mofo, madeira apodrecida e tempo, muito tempo. Ela tateou a chave no avental, agradecendo mentalmente por não ter soltado o pequeno objeto de bronze, a prova de sua invasão. A tensão era tão sufocante que ela sentia o ar faltar nos pulmões, esperando que os passos passassem direto. Os passos, porém, não passaram. Eles pararam. Pararam bem em frente à porta onde ela estava escondida. Ana fechou os olhos, sabendo que se fosse o coronel, ele sentiria a presença dela, ou veria o brilho de sua respiração no frio da noite. Era o momento de maior vulnerabilidade, onde o esforço de José para lhe dar a chave e o risco dela haviam convergido para um desastre iminente. Ela não se atrevia a espiar. Então, a voz. Era grave e rouca, mas não era a voz do coronel. Era Jorge, o capataz, conhecido por ser a sombra implacável do patrão, um homem sem escrúpulos e com olhos que pareciam enxergar a alma. Ele estava apenas checando a segurança. Ele soltou um pigarro seco e Ana sentiu a mão dele encostar na madeira, testando o peso da porta. O mundo parou naquele toque. Por um milagre que só o universo dos mistérios antigos pode explicar, Jorge não tentou empurrar a porta. Ele apenas assentiu, provavelmente registrando que estava fechada no relatório mental que faria ao amanhecer, e seguiu. Em frente, os passos sumindo lentamente pelo corredor principal. O som desapareceu, mas a sensação de ter estado a um fio de ser descoberta ficou grudada em Ana, a deixando tremendo de forma incontrolável. Quando o silêncio finalmente retornou, pesado e absoluto, Ana esperou mais 5 minutos inteiros, só para ter certeza de que o capataz não voltaria. Ela acendeu o isqueiro que guardava para acender o fogão a lenha, e a chama fraca revelou um ambiente que era mais do que um depósito de tralhas. Era uma câmara do tempo. Estantes enferrujadas, móveis cobertos por lençóis brancos e poeira que não via um espanador. Há décadas. Se você está aí roendo as unhas junto com a Ana, sentindo a adrenalina dessa fuga por um triz, você não pode perder o que ela vai encontrar aqui dentro. A história dela
está prestes a virar de cabeça para baixo. Se inscreva agora no Corações do Passado para garantir que você veja a prova que o coronel tentou enterrar. O cheiro de papel velho e tinta a levou diretamente para a lateral da sala. Escondida atrás de pilhas de molduras empoeiradas, estava uma escrivaninha de mogno maciço, o único móvel que parecia ter sido colocado ali de propósito e não jogado fora. Ana se aproximou, limpando o tampo com a manga do avental, e viu a fechadura. Ela era pequena e incrustada, exatamente como a chave de bronze parecia encaixar. A chave escorregou na fechadura como se estivesse voltando para casa, e Ana girou-a com um clique suave e quase reverente. A gaveta rangeu ao ser aberta, e Ana não encontrou joias ou dinheiro, mas algo muito mais valioso. Uma pasta de couro grosso, recheada de documentos datados, selos notariais e, mais importante, caligrafia conhecida. Eram os registros de Eliana. A primeira coisa que Ana viu não era o diário, mas um conjunto de cartas. Eram correspondências desesperadas de Eliana para um advogado em São Paulo, datadas poucos meses antes do casamento forçado de José com a merendeira. Eliana falava sobre a urgência de reverter a manobra de terra do coronel e mencionava uma cláusula oculta que ele estava tentando usar para tomar posse de tudo, mas a revelação mais chocante não era a terra, era o que vinha a seguir, o rascunho de um contrato pré-nupcial, que, segundo Eliana, o coronel havia forçado José a assinar. Esse documento, se fosse real e assinado, provaria que o casamento de Ana e José era, na verdade, um ardil legal complexo, e não apenas um castigo, mas uma ferramenta para consolidar o poder do coronel sobre o futuro da fazenda, e mais especificamente sobre o destino de José. Ana passou o isqueiro sobre a última página do rascunho, seus olhos arregalados, enquanto lia uma linha final escrita à mão pela própria Eliana, que parecia um lamento. Se não puder salvá-lo da herança, que eu o salve do casamento. E o pavor absoluto a atingiu, porque ali, no rodapé, havia a menção clara de que se o coronel usasse o casamento para tomar a fazenda, havia um segundo herdeiro que ele estava tentando impedir de retornar. Quem era essa pessoa? E como ela se encaixava no inferno pessoal de Ana e José? O castigo, de repente, parecia uma armadilha muito maior do que todos imaginavam. Se você achou que o coronel era um monstro, segura essa. O que Ana tinha nas mãos era a prova de que ele era um arquiteto frio de sofrimento, um mestre da crueldade calculada, usando casamentos e heranças como ferramentas de corte. Eliana não estava apenas tentando salvar a fazenda, ela estava tentando impedir que o coronel usasse o nome e a vida de José para acobertar uma manobra que iria muito além das terras de café. Aquele casamento, que era para ser o castigo final de Ana, era na verdade a primeira pá de terra no túmulo legal de José, garantindo que ele não tivesse controle sobre o próprio destino ou sobre a continuidade de sua linhagem. A busca pelo nome do segundo herdeiro era uma febre. Ana folheava as cartas e minutas de reuniões com o advogado, procurando por um nome de batismo, um apelido, qualquer coisa que desse rosto à ameaça silenciosa que o coronel tentava varrer para debaixo do tapete. Havia menções vagas, frases como o único que restou da família, Silva Mendonça, ou aquele que está distante e não conhece a verdade. Ana percebeu que o coronel não estava apenas impedindo que José se casasse por amor. Ele estava impedindo que o verdadeiro herdeiro legítimo, quem ele temia, pudesse sequer se aproximar. A arquitetura do contrato pré-nupcial forçado era diabólica. Ana, a merendeira sem nada, casada com José, o herdeiro adoentado. Se José morresse sem ter gerado um filho com... Ela e todos sabiam que ele estava fraco demais para isso, ou que o coronel garantiria que não acontecesse a cláusula principal entrava em vigor. O testamento passaria a ser executado sob a tutela do Mu.
Coronel, impedindo qualquer contestação futura do herdeiro distante, consolidando o controle total da Fazenda Aurora antes que a lei pudesse sequer questionar a validade daquele casamento imposto. Era uma corrida contra a morte, e José estava perdendo. A prova estava ali, mas não a prova final. Os rascunhos eram fortes, as cartas desesperadas, mas Ana precisava do documento assinado e registrado. A bomba relógio que o coronel mantinha sob 7 chaves. Sem isso, ela tinha apenas fofoca elaborada. Nada que pudesse derrubar o domínio tirano que havia se instalado sobre a fazenda e sobre o casamento deles. A frustração a consumiu, fazendo-a passar a mão pelos olhos empoeirados. Foi então que seus dedos esbarraram em algo mais pessoal, escondido sob a última pilha de documentos. Um pequeno caderno de capa de couro desbotado, preso por um elástico puído. Não era um registro legal. Era o diário de Eliana, o lugar onde ela havia derramado sua alma e seu medo. Ana abriu o caderno e a caligrafia elegante de Eliana era um contraste chocante com a narrativa de terror que se desenrolava nas páginas amareladas. Eliana falava sobre o amor que sentia por José, um amor proibido pela estrutura da fazenda, e sobre a clareza perturbadora que ela tinha da índole do coronel. Ela detalhava os meses de vigilância, as escutas nas portas e a certeza de que a única maneira de salvar José seria criar uma rede de segurança que passasse despercebida pelo coronel. Ela afirmava ter escondido o contrato final, o único que tinha valor legal, em um lugar que a ganância não procuraria, um lugar que seria óbvio apenas para aqueles que conheciam o sofrimento e a rotina da servidão. A última entrada do diário, datada de um dia antes do casamento de Ana e José, era um lamento e um apelo. Estou indo embora sem a prova, mas sei onde ela está. Que quem a encontre seja forte o suficiente para lutar, e que ela tenha os olhos de quem vê além da sujeira e do trabalho, porque é ali que o coronel nunca vai olhar. Eu não consegui salvar José da herança, mas talvez o casamento forçado seja a distração para que a verdade venha à tona. Era o mapa do tesouro que Ana precisava, e o tempo estava se esgotando. Pio rouco e distante de galo rompeu o silêncio da fazenda, seguido pelo som inconfundível do ranger do portão de ferro, lá embaixo, perto da cozinha dos fundos. O amanhecer estava chegando. Ana tinha esgotado o tempo extra que o universo lhe havia concedido. Se o capataz Jorge, ou pior ainda, a cozinheira Maria a encontrassem ali, os documentos seriam perdidos e a chance de salvar José aniquilada. O pânico a fez agir, mas não de forma estúpida. Ela não podia sair com a pasta. O volume era impossível de esconder sob o avental sem ser notado. Ana rasgou a borda do forro de seu próprio vestido, transformando-o em um bolso interno improvisado. Ela separou as páginas mais importantes, o rascunho da cláusula de morte e a última página do diário de Eliana, com a dica sobre o esconderijo. O resto ela teria que esconder ali mesmo. Com os pedaços vitais de papel dobrados e costurados apressadamente dentro de suas roupas, Ana procurou um esconderijo temporário. Seus olhos caíram sobre um assoalho solto perto da escrivaninha. Ela usou o canivete de cozinha que mantinha amarrado na perna para arrancar o pedaço de madeira. Com a força da adrenalina, ela cavou um pequeno buraco, escondeu a pasta de couro e o caderno ali, cobrindo o local com o assoalho e a pesada poeira acumulada. Não era seguro, mas era o melhor que ela podia fazer. Ela estava terminando de tapar o buraco quando ouviu o som mais aterrorizante de todos. Não era Jorge nem Maria. Era o arrastar hesitante de chinelos na pedra do corredor principal, um som lento e doloroso que só poderia pertencer a José. O herdeiro estava acordado,
e vindo em direção à cozinha, passando perigosamente perto do depósito. Ela não tinha mais do que 10 segundos para sair dali sem ser vista. Ana fechou a porta do depósito, deixando-a apenas encostada, e correu em silêncio de volta para a cozinha, a respiração presa, o coração batendo o ritmo de um tambor tribal. Ela conseguiu deslizar para trás do balcão de serviço da despensa no exato momento em que a figura esguia de José entrou na cozinha, a luz fraca do amanhecer revelando o quão pálido e cansado ele estava. Se você está nervoso com o que a Ana descobriu e como isso muda tudo, mostre seu apoio se inscrevendo no Corações do Passado. José não a viu. Ele estava parado, tossindo baixo, a mão sobre o peito. Ele parecia pior do que nunca. Ana sentiu a pontada da culpa e do medo. Ela estava arriscando a vida dele ao se envolver. Quando ele finalmente se virou para pegar um copo d'água, a pouca luz que entrava revelou o que ele segurava firmemente na outra mão, pressionado contra a calça de pijama. Era um pequeno medalhão de prata polida, algo que Ana nunca tinha visto. E ele parecia desesperado, olhando para aquele objeto como se fosse a única coisa que o impedia de cair. O que ele estava escondendo que Eliana talvez já soubesse, e o que havia no medalhão que podia finalmente desvendar a identidade do segundo herdeiro e salvar José do castigo que virou armadilha? Isso a fazenda ainda não sabia. O sol não apenas nasceu naquele dia, ele explodiu como um alarme de incêndio, gritando na face de Ana que o tempo de brincar de investigadora havia acabado e que o castigo estava prestes a ser cumprido. A sensação das páginas de Eliana, costuradas no forro da saia, era um peso físico, uma promessa silenciosa e um lembrete constante de que, se fosse pega, não perderia apenas a vida, mas a única chance que José tinha de escapar da armadilha mortal do coronel. Ela lavou o rosto com água gelada da bica, tentando apagar o cansaço da noite em claro, mas não conseguia apagar a imagem de José na escuridão da cozinha, agarrado àquele medalhão de prata, como se fosse a última âncora antes de se afogar. Era um objeto pessoal, íntimo, talvez um elo perdido com o segundo herdeiro, que Eliana tanto mencionava. Ela se moveu como um fantasma na cozinha, tentando manter a rotina enquanto o pânico fervia na garganta. Os preparativos para a festa da fazenda, uma ironia cruel, já estavam em andamento. Maria, a cozinheira, passava por ela com os olhos estreitos e o riso seco, a satisfação de ver a merendeira humilhada estampada em cada ruga do rosto. O ambiente era de celebração forçada, mas todos sabiam que aquela união era apenas a formalização de uma prisão, o último prego no caixão da liberdade de Ana e, ironicamente, o primeiro passo para selar a herança de José sob o domínio do coronel. Se você sente que a injustiça nesse casamento vai custar caro, não se esqueça de se inscrever no Corações do Passado e dar seu like. A humilhação atingiu o pico quando Maria a chamou de canto para entregar o vestido do casamento. Um tecido de algodão simples, sem graça, que parecia feito para esconder e não para celebrar. Não havia véu, não havia flores. Apenas o peso esmagador de um destino imposto. Ana sentiu as mãos tremerem enquanto costurava, pela última vez, a costura improvisada na saia, certificando-se de que os documentos vitais estivessem firmemente protegidos, transformando aquele vestido de castigo em sua armadura e seu cofre secreto. Aquele tecido era a única coisa que a separava da morte e da descoberta. José apareceu pouco depois do almoço, puxado para fora de seu quarto pela insistência de Jorge, o capataz. Ele estava impecavelmente vestido, mas a palidez era chocante, e seus olhos pareciam ter envelhecido décadas na última noite. Não havia a arrogância habitual do coronel, nem o olhar de superioridade do herdeiro.
Havia apenas um buraco vazio, um poço de resignação. Ele se recusou a olhar para Ana, mas a tensão entre eles era tão densa que podia ser cortada com a faca de manteiga. A pequena cerimônia foi montada no pátio principal sob uma mangueira antiga. Não havia padre, apenas um juiz de paz apressado e claramente desconfortável, trazido de longe para sacramentar aquela aberração legal. O coronel, vestindo seu terno mais fino, parecia o único realmente feliz, sorrindo com a satisfação do predador que finalmente encurralou sua presa. Ele bebia, falava alto e gesticulava, transformando a união forçada em um espetáculo de seu próprio poder inquestionável. Ana foi conduzida por Maria numa marcha silenciosa e sombria até o altar improvisado. A cada passo, ela sentia o leve farfalhar do papel costurado em seu vestido. Um lembrete constante de que o casamento era a farsa, mas a missão era real. Ela não era uma noiva, era uma bomba-relógio andando em direção ao seu alvo. Aquele momento não era de amor, era de pura sobrevivência. E estratégia. Quando finalmente se colocaram lado a lado, José e Ana estavam tão perto que podiam sentir o calor um do outro, mas a distância emocional era de mundos. Foi então que, por um instante rápido, José levantou os olhos. Não era o ódio que Ana esperava, nem a repulsa por ter uma merendeira como esposa. Era algo muito mais profundo. Era a dor nua, o reconhecimento silencioso de que ambos estavam presos na mesma teia de sofrimento. Foi a primeira vez que Ana viu que ele não a via como a causa, mas como a colega de cela. O juiz começou a recitar as palavras formais, a litania seca de deveres e obrigações, e Ana ouviu tudo como se fosse um murmúrio distante, concentrada apenas em manter o equilíbrio. O peso daquelas palavras era insuportável, selando-a legalmente a um homem que mal conhecia, sob o olhar sádico de seu algoz. Ela se sentia sufocar sob o poder que o coronel havia imposto sobre sua vida, transformando-a em propriedade dele através daquele contrato. Quando chegou o momento da troca das alianças, um momento simples e rápido, a mão de José tremeu ao pegar o anel. O toque dele em sua pele, breve e frio, foi um choque elétrico. Era o primeiro toque entre eles, não de afeto, mas de formalização do castigo. Naquele instante, Ana não era mais apenas a merendeira. Ela era a esposa de José, e isso significava que ela estava legalmente presa à fazenda, mas também legalmente ligada ao coração da herança e, mais importante, aos segredos do coronel. O juiz declarou a união finalizada. Os aplausos foram fracos, mais alívio pelo fim da imomentoção do "que alegria". O coronel forçou um brinde ruidoso, e Ana bebeu a taça de champanhe amargo, engolindo junto o medo e a determinação. Ela tinha conseguido entrar na fortaleza. O castigo estava completo, mas a vingança estava apenas começando. A noite caiu rapidamente sobre a fazenda e a cruel formalidade do castigo atingiu seu clímax. O coronel, com um sorriso debochado, fez questão de anunciar que os recém-casados deveriam se retirar para os aposentos principais, a suíte de José, para consumar a união, garantindo que o futuro da herança fosse assegurado. Essa era a punição final, a invasão máxima de sua privacidade. Ana foi levada ao quarto de José, um espaço amplo e frio que cheirava a madeira velha e tristeza, o novo palco da sua prisão. O casamento imposto havia cumprido seu papel de humilhação pública. Agora, isolados atrás daquela porta pesada, estavam dois estranhos feridos, obrigados a conviver. Ana sentou-se na beira da cama, ainda com os documentos de Eliana pesando em sua saia, e olhou para o futuro incerto. O que aconteceria quando a pessoa que você foi forçada a odiar se tornasse a única pessoa que poderia te proteger? E o que José faria ao perceber que a merendeira que ele desprezava carregava a chave para
a liberdade dele e a ruína do pai. Se você está pronto para ver como este casamento de mentira vira a maior história de proteção que a Fazenda já viu, espere o próximo bloco. O baque surdo da porta principal, se fechando atrás deles, foi o som mais pesado que Ana já havia escutado em sua vida, selando-os naquele quarto vasto e proibido, um verdadeiro mausoléu de luxo e solidão, onde o ar parecia denso com os anos de mágoa e silêncio impostos pelo coronel. Era o ápice do castigo, o momento que ela temia desde que a farsa do casamento começou, a hora em que o poder de José se tornaria absoluto sobre o corpo e a vontade dela. Ana permaneceu imóvel na beira da cama enorme, sentindo o suor frio escorrer sob o tecido pesado do vestido, de noiva que agora parecia uma mortalha, enquanto esperava o movimento dele, o primeiro passo da dominação que era esperada de um homem forçado a casar com uma merendeira para salvar a herança. José, nu, entanto, não se moveu como um predador, nem como o noivo que havia bebido demais no brinde do pai. Ele se movia como um fantasma, pesado e lento, como se cada articulação doesse de uma dor que não era física. Ele nem sequer olhou para Ana, evitando aquele encontro de olhares que poderia incendiar a situação ou, pior, quebrar o frágil acordo de silêncio que os mantinha. Era quase como se ele estivesse se desculpando pela própria presença ali, um ato de respeito forçado que Ana não sabia como decifrar, totalmente despreparada para a ausência de agressão, apenas esperando que ele finalmente a humilhasse como o coronel havia planejado. O vestido ainda era sua armadura, mas também seu tormento, e o papel costurado em sua barra pinicava sua pele como areia grossa, lembrando-a a cada instante que aquele não era o fim do plano, mas o começo da parte mais perigosa, a busca pelas provas. Ela precisava se livrar daquele peso de tafetá e seda, daquele disfarce de noiva que a tornava visível e vulnerável. Mas o quarto era pequeno demais para um movimento furtivo, e a respiração dele era a única coisa audível no silêncio mortal da fazenda. A primeira quebra daquele silêncio veio de José, mas não com palavras. Com um suspiro profundo que parecia arrancar algo vital de seu peito, ele começou a tirar o terno devagar, peça por peça, não com a pressa de um amante, mas com a precisão cansada de um soldado desarmando uma mina terrestre. Ele desfez o nó da gravata com dedos que tremiam levemente e jogou o casaco sobre uma poltrona distante, um gesto que parecia estar tirando não só o tecido, mas a persona do filho obediente que havia sido obrigado a comparecer à própria execução. Ana observava cada movimento com a atenção cirúrgica de quem tenta prever um ataque, mas ele continuava a quebrar todas as expectativas. Ele tirou os sapatos de couro com um baque abafado e então pegou uma toalha limpa, indicando claramente que iria para o banheiro. O alívio que inundou Ana foi tão intenso que quase a derrubou. Mas junto com ele veio uma nova confusão. O castigo era ser abandonada, ser ignorada, ou era ser temida a ponto de ele preferir a solidão do banheiro. Ele entrou e o som da água corrente encheu o quarto, um murmúrio de normalidade em um momento totalmente anormal, dando a Ana a primeira chance real de respirar e processar. O coronel queria que aquele casamento fosse a última humilhação, a invasão final e definitiva da liberdade de Ana. Mas José, sem dizer uma única palavra, estava transformando o pior dia da vida dela em uma trégua inesperada. Essa falha no plano do coronel, essa negação da violência esperada, era um novo tipo de perigo. Se ele não a odiava, então por que estava aceitando o casamento? O que realmente se escondia por trás daquela dor muda que ela havia vislumbrado na hora de trocar as alianças?
O homem que Ana deveria odiar estava paradoxalmente oferecendo a primeira e única proteção que ela havia recebido desde que chegara à fazenda. E isso complicava o tudo. Quando José saiu do banheiro, vestindo apenas calças escuras e uma camisa de linho amarrotada, ele parecia menor, menos ameaçador, mais humano. Ele não veio em direção à cama, onde Ana ainda estava sentada, rígida. Em vez disso, ele foi ao armário, pegou travesseiros e um edredom grosso e começou a preparar um ninho improvisado no chão, perto da janela. Ali estava o segundo grande choque da noite. Ele estava se exilando na própria casa para dar a ela a dignidade do leito principal. Era um reconhecimento tácito. Ele não me quer, ele não me vê como esposa, mas como uma vítima de seu pai, uma colega de cela. Ana sentiu um calor estranho, algo que poderia ser gratidão, mas também era o peso da responsabilidade. Aquele ato de respeito involuntário a obrigava a ver José não apenas como o herdeiro, mas como um homem tão quebrado quanto ela, e isso tornava a missão de vingança 1000 vezes mais difícil. A cortina pesada que encobria a janela impedia a luz da lua, deixando o quarto quase completamente escuro. E Ana soube que a janela de oportunidade estava ali. Ela precisava agir antes que a convivência forçada os ligasse de alguma forma irreversível. Chegou a hora de se livrar daquele vestido. Se você está gostando de mergulhar nesse jogo psicológico de poder e vulnerabilidade, não se esqueça de se inscrever no canal Corações do Passado e ativar o sininho para não perder a sequência dessa história eletrizante. Ana levantou-se lentamente. O tecido farfalhou e o som mínimo pareceu explodir no silêncio. Ela deu um passo em direção ao armário, fingindo procurar uma roupa de dormir inexistente. José estava deitado de costas para ela, mas Ana sentia a tensão em seus ombros largos, como se ele estivesse esperando o menor deslize dela para reagir. A ponta dos dedos dela tocou o primeiro dos pequenos botões de pérola nas costas do vestido. A tarefa era impossível. Despir-se com o documento vital costurado na barra era um risco, mas deixá-lo ali, sendo esmagado contra o colchão a noite toda, era uma loucura. Ela começou a desabotoar, concentrada em não fazer barulho, mas o material preso no forro emitiu um som seco e fraco. Naquele instante, José se mexeu no chão, virando a cabeça o suficiente para que Ana soubesse que ele estava acordado, observando a silhueta dela no escuro. Ela parou, o coração batendo como um tambor. Será que ele sabia o que ela escondia? E o que aconteceria se ele a visse cortando o tecido para libertar a prova que destruiria a fazenda e, ironicamente, o salvaria do pai? O castigo estava se transformando em um acordo de proteção, mas esse acordo estava prestes a ser quebrado pela verdade cruel. O ar pesado do quarto se esticou, transformando o silêncio em uma substância densa e perigosa que Ana podia quase tocar, e ela permaneceu completamente imóvel, a mão pairando sobre a pérola desabotoada, cada nervo gritando que o menor movimento seria a confissão completa de seu plano secreto. Ela não podia ver os olhos de José na escuridão, mas sabia que estava sendo medida, pesada, e a respiração dele era a única prova de que aquele homem, que deveria estar possuído pela luxúria ou pela raiva, estava apenas ali, testemunhando a vulnerabilidade forçada dela no que deveria ser a noite de núpcias. Ana sentiu o suor frio escorrer pelas têmporas, percebendo que o respeito inesperado dele a desarmava muito mais do que qualquer agressão jamais faria. O terror não vinha da ameaça física, mas sim da violação silenciosa de sua intimidade, do fato de que, para sobreviver, ela precisava se despir e, pior ainda, danificar a única coisa que importava. Tudo sob o olhar atento do homem que, ironicamente, era a chave para a destruição de seu algoz.
José não se moveu novamente, mantendo a cabeça virada, mas a tensão muscular em seu pescoço era visível mesmo na penumbra, um sinal de que ele estava tão preso quanto ela, jogado no chão frio por uma obrigação social que ambos desprezavam e que agora os obrigava a uma convivência forçada e insuportável. Ana engoliu em seco e forçou o corpo a retomar o movimento. Lento, preciso, quase coreografado. Ela precisava transmitir a imagem de uma noiva cansada e não de uma espiã desesperada. O medo de que ele tivesse notado o som seco do papel escondido no forro do vestido era quase paralisante. Mas a necessidade de tirar o documento dali era maior que o pavor. Se o coronel decidisse que o castigo de José havia sido brando demais, ele poderia entrar a qualquer momento. E, se ele encontrasse aquele papel, a vida de Ana estaria perdida para sempre, e com ela qualquer chance de justiça. Um a um, os pequenos botões de pérola foram cedendo. A cada clique suave, o tecido pesado nas costas ia se soltando, liberando Ana do peso daquele símbolo ridículo de sua escravidão. Ela sentia o vestido escorregar, e a urgência de agir aumentava exponencialmente. O documento vital estava costurado na última camada de tecido da saia, exatamente onde o volume passaria, despercebido na opulência do traje, mas que agora seria impossível de esconder se ela simplesmente jogasse o vestido no chão. Ela precisava de um plano, de uma rota de fuga que não envolvesse a fuga literal. O corpo dela, tenso, tremia ligeiramente com o esforço de manter a calma enquanto as mãos trabalhavam. O contraste era cruel. Aquele vestido era a prova de sua humilhação pública, mas também o veículo de sua redenção pessoal. Tirar o vestido era se despir de sua armadura, de sua máscara, expondo-se totalmente ao julgamento daquele homem silencioso no chão. A mente de Ana girava em busca de uma justificativa. Se ele perguntasse, o que ela diria? Que o tecido estava a machucando? Que ela tinha um segredo terrível que precisava ser guardado? Não. Havia desculpa que cobrisse o ato que estava prestes a cometer. Destruir o tecido mais caro da fazenda para resgatar uma prova. Se você está sentindo essa montanha-russa de emoções e atenção no ar, é porque você entende a profundidade desse drama. Inscreva-se agora mesmo no Corações do Passado e venha mergulhar conosco na sequência desse suspense psicológico. O último botão, o mais baixo, finalmente se soltou, e Ana sentiu a alça do vestido ceder por completo. Foi um alívio tão grande que ela quase cambaleou, e nesse momento de vulnerabilidade, José finalmente quebrou a rigidez. Ele não falou, mas o edredom no chão se agitou com um movimento brusco, um som que não era de raiva, mas de desconforto, ou talvez de impaciência com aquele jogo silencioso. O som fez Ana paralisar novamente. Ela percebeu que precisava de mais do que escuridão. Precisava de uma parede entre eles. Cuidadosamente arrastando o vestido com ela para evitar qualquer barulho do arrasto na madeira, Ana começou a se mover em direção ao canto mais escuro do quarto, onde um grande guarda-roupa criava uma sombra perfeita para esconder seus movimentos. A distância que ela criava não era apenas física, mas era a chance de recuperar o controle. Ao chegar à sombra protetora, Ana se abaixou, ajoelhando-se lentamente para que a saia caísse ao redor dela como uma tenda. A mão dela foi diretamente ao tecido do forro, tateando a costura reforçada que guardava o envelope. A pele da ponta dos dedos reconheceu a textura do papel grosso, uma certeza que a inundou de força e urgência. Agora era a hora de agir. Com a boca seca, ela alcançou o pequeno objeto que havia escondido no corpete, camuflado como um adorno. Uma lâmina fina, afiada e quase invisível que ela havia roubado da cozinha e que era sua única ferramenta. O metal frio em sua mão era o sombrio instrumento de sua liberdade.
Ela posicionou a lâmina contra a costura mais interna, concentrando-se na precisão cirúrgica de cada corte. Ana mal havia começado o primeiro rasgo minúsculo, o som abafado, mas audível, de fibra cedendo, quando percebeu que a tensão no quarto havia mudado. Não era mais a rigidez de José deitado, era o peso de alguém sentado. Ela não precisava olhar para saber. José havia se levantado de seu leito improvisado no chão. Ele não estava mais de costas. Ele estava olhando diretamente para ela, ajoelhada no escuro com a lâmina na mão. O pânico subiu como bile. Ana congelou, a lâmina ainda presa ao tecido. Ela tentou esconder o objeto rapidamente nas dobras da saia, mas o movimento era lento demais, desajeitado demais. Naquele silêncio cortante, a voz profunda e rouca de José quebrou a barreira que ele havia construído a noite toda. E o que ele disse não era uma pergunta sobre o castigo, nem sobre o casamento, mas uma afirmação que gelou o sangue de Ana até a medula. Você vai rasgar o vestido de propósito? O que você está escondendo aí dentro? O choque da voz de José, que parecia ter vindo de um túmulo, foi tão físico que Ana sentiu o pulso disparar na garganta. Sua mente, antes focada na precisão cirúrgica da lâmina, agora era um caos de alarmes e cálculos desesperados. A primeira e mais urgente tarefa era desaparecer com a lâmina. Ela a forçou com a ponta dos dedos para dentro de um bordado denso e vazio do corpete, escondida pelo volume da saia, torcendo para que ele não tivesse visto o brilho do metal. Ela não podia mentir sobre o rasgo, porque o som já tinha sido feito e José havia ouvido, mas podia mentir sobre o motivo. Ana permaneceu ajoelhada, mantendo o corpo curvado, como se estivesse apenas mexendo nas barras. E sua voz saiu num sussurro rouco que transmitia perfeitamente a imagem de uma mulher, exausta e humilhada. Ela disse que o vestido era muito apertado, que era pesado demais, uma punição física que ela precisava aliviar para conseguir respirar, e que ela só queria um pouco de espaço para não sufocar com tanta renda e tanta imposição. José não se moveu, mas sua cabeça se inclinou apenas o suficiente para que Ana sentisse o peso de sua análise. Ele não era burro. Ele sabia que se um vestido estava apertado, você o rasga pela costura das costas, não pelo forro interno, onde o volume de tecido já era o máximo. Ele estava procurando o ponto fraco na história dela. E o olhar dele desceu da face pálida de Ana para a saia volumosa que a envolvia como um casulo escuro. Ele não estava vendo a merendeira acuada, mas sim a prisioneira que tentava serrar as grades. Enquanto José a estudava com aquela paciência silenciosa, Ana sentia o calor da lâmina escondida e o papel do documento, que agora estava quase solto, balançando precariamente. Ela precisava de mais um corte, um movimento final, mas qualquer tensão adicional no tecido revelaria a protuberância do envelope. A pressão da situação era quase insuportável, e ela tinha a certeza de que aquele silêncio de José era mais ameaçador do que qualquer grito ou ameaça física. Ele quebrou o silêncio novamente, mas de forma inesperada. Sua voz não continha raiva, mas uma profunda melancolia. Ele perguntou se ela não entendia que a fazenda veria aquilo como uma afronta, um desprezo, um ato de sabotagem contra o casamento que havia sido pago com tanto luxo. Ele questionou: o que está dentro desse tecido de tão importante que você está disposta a enfrentar a ira da minha mãe, Ana? Responda. Ana sentiu que ele estava chegando perto demais da verdade. Ela sabia que precisava desviar o foco imediatamente para a dor que os unia. Então, ela sustentou o olhar dele, permitindo que as lágrimas viessem livremente, e rebateu que não havia como afrontar algo que já a havia humilhado até a alma. Ela disse que o castigo já tinha sido cumprido, e que se ela estivesse arriscando ser punida por rasgar um tecido, isso não seria nada comparado ao castigo de ter o destino dela arrancado de suas próprias mãos. Nesse momento, algo cedeu no semblante de José. Ele não a respondeu com mais acusações.
Em vez disso, ele suspirou, um som profundo e carregado que revelava todo o peso de sua própria miséria imposta. E ali, naquele breve instante de vulnerabilidade mútua, Ana sentiu uma faísca de empatia que a desnorteou. Se você está sentindo essa conexão estranha entre dois corações machucados que se encontram no meio de uma punição, você precisa se inscrever no Corações do Passado. Seu apoio nos ajuda a continuar contando essas histórias de destino e superação. Aproveitando a hesitação dele, Ana sussurrou que havia algo que ela precisava proteger, algo que não pertencia a eles, mas que era o último pedaço de sua vida que ela ainda possuía. Ela não especificou o que era, mantendo o loop de curiosidade bem apertado, mas a intensidade de sua confissão era uma verdade que ele não podia negar, mesmo que não soubesse qual era o segredo exato. José, então, fez o movimento que Ana mais temia. Ele não veio até ela, mas se virou lentamente e estendeu a mão para a lamparina de azeite que estava numa pequena mesa ao lado da porta. O som de pedras sendo friccionadas para acender o pavio ecoou no silêncio da noite, prometendo luz, e com ela, exposição total. Quando a chama vacilante ganhou vida, a escuridão protetora que envolvia Ana e o vestido foi rasgada. A luz alaranjada banhou o quarto, revelando a Ana ajoelhada, o rosto marcado pela tensão e o brilho úmido do rasgo minúsculo no forro de seda. José não precisava de palavras. Ele podia ver a obsessão e o desespero dela agora claros como água. Ele não perguntou mais sobre o apertado do vestido. José caminhou devagar, não para confrontá-la, mas para pegar uma cadeira de vime que estava no canto do quarto, e sentou-se a uma distância prudente, com as mãos repousando sobre os joelhos. Ele olhou para o rasgo e disse de forma calma e firme que ela não estava rasgando o tecido por conforto, mas para tirar algo. Ele perguntou se o que estava ali era uma prova de fuga. Ana soube que não podia mais enrolar. Ele estava a 3 passos dela e em plena luz. Ela precisava agir. Em um movimento rápido e ensaiado, digno de uma acrobata, ela rasgou o último fio de reforço com a unha, sentindo o papel deslizar para fora do invólucro costurado. A adrenalina era palpável. Ela tinha o documento na mão, um papel grosso, dobrado, quase invisível nas dobras do tecido. Ana o segurou com força, mas o som do último rasgo, junto com o movimento brusco dela, fez José se levantar da cadeira. Ele deu o primeiro passo na direção dela, a expressão indecifrável, e Ana percebeu que tinha conseguido o que queria, mas agora ele ia descobrir exatamente o que era. Ela olhou para o papel em sua mão, sabendo que aquele documento não era apenas sua salvação, mas poderia ser a faísca que atearia fogo à fazenda, e José estava prestes a arrancar de suas mãos o segredo mais perigoso de sua vida. O que será que esse papel escondia? E o que José faria com essa informação? Você não pode perder a próxima parte. Aquele passo de José na direção de Ana não era uma ameaça física, mas sim uma invasão de seu último santuário de segredo, e o pânico que Ana sentiu foi gelado. Ela apertou o papel, dobrado com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos e a lamparina tremeluzia, dançando no rosto dele uma sombra que a impedia de ler a intenção real em seus olhos. Ela sabia que precisava controlar a narrativa antes que ele controlasse o documento, a única coisa que a mantinha de pé na fazenda. Ana levantou o olhar para ele, ainda ajoelhada e com a respiração curta, e não tentou se levantar ou fugir, o que surpreendeu José. Ela não gritou mais sobre humilhação, mas sussurrou com a voz embargada que aquele papel não era sobre a fuga dela, mas sobre a sobrevivência de um futuro que ela já havia perdido. Ela disse que, se aquele casamento era o castigo, que ele entendesse que ela já havia aceitado o fogo, mas que o que estava em suas mãos era o mapa de um passado que ela havia prometido proteger com a própria vida.
José parou a meio metro, observando a intensidade quase fanática no rosto dela. Ele não via a merendeira acuada, mas sim uma mulher disposta a sacrificar tudo por um pedaço de papel. O que seria tão poderoso para justificar o confronto com a ira da família dele, arriscando um destino pior do que a solidão imposta? Ele sentiu um nó no estômago, percebendo que as correntes que os prendiam eram mais profundas do que ele havia imaginado, e que ela estava lutando não contra ele, mas contra o próprio destino. Ele finalmente baixou a guarda, deixando que a tensão da sua postura se dissipasse. José então disse, num tom que era estranhamente calmo e exausto, que se fosse uma carta de adeus, que ela a rasgasse ali, mas se fosse a chave para a destruição dela ou da família dele, que ela entregasse. Ele precisava saber se a pessoa com quem ele estava agora preso era uma mártir ou uma sabotadora. E essa dúvida estava sendo mais pesada que o peso da fazenda inteira. Nesse breve momento de reconhecimento mútuo da dor, Ana sentiu aquela faísca de conexão que vinha quebrando o gelo entre eles. Há dias, ele não estava exigindo, estava pedindo uma verdade. Se você sente que esses dois corações machucados estavam destinados a se encontrar dessa forma trágica, se inscreve agora mesmo no Corações do Passado. Seu apoio é essencial para trazer à luz histórias como essa. Com a decisão pesando como chumbo, Ana percebeu que a violência era inútil. Ela tinha tirado o documento do esconderijo, o que era a parte mais difícil. Agora, tentar escondê-lo ou lutar por ele seria apenas uma confirmação da culpa. Ela não tinha outra escolha a não ser apostar na honestidade, ou pelo menos na metade da verdade que ele precisava ouvir para que o entendesse. Ana estendeu a mão lentamente, oferecendo o papel, mas não o soltando. Foi um convite mudo para a confiança. Ela o forçou a se curvar ligeiramente para aceitar o documento, garantindo que ele estivesse no campo da luz, longe das sombras, e que olhasse para ela enquanto a transferência acontecia. Aquele não era um objeto jogado, era uma confissão entregue. José aceitou o documento, e ao sentir a grossura e a textura áspera da folha antiga, percebeu que não se tratava de um simples bilhete, mas de algo formal, talvez até legal. O papel cheirava a mofo e a terra, um cheiro que remetia a coisas guardadas por muito tempo, coisas que não deveriam ter sido esquecidas. Ele segurou o papel dobrado, sem abri-lo de imediato. O peso nas suas mãos era inesperado. E ele sabia que segurava não apenas a salvação de Ana, mas potencialmente a destruição de tudo que sua mãe havia planejado e construído. Aquele documento era a prova de que o castigo imposto à merendeira tinha raízes em algo muito maior do que ele podia conceber. José elevou o olhar de volta para Ana, que mantinha a expressão de quem havia acabado de entregar sua sentença. Ele não fez mais perguntas, porque o silêncio que se instalou era mais eloquente que qualquer acusação. O documento em sua mão era o ponto de virada. Ele podia usá-lo contra ela, ou usá-lo para se protegerem mutuamente do que viria a seguir. Com o coração acelerado e a mente em chamas, José hesitou apenas um instante. Ele precisava saber. Ele precisava ver o que ela estava arriscando tudo para esconder. Com um movimento deliberado, ele começou a desdobrar a folha, o som seco e alto do papel antigo se abrindo ecoando no quarto de fazenda. O papel finalmente se abriu, e a luz da lamparina incidiu sobre as letras desenhadas à mão. José não precisou ler a primeira linha. O que estava escrito no cabeçalho, com uma caligrafia elegante e um timbre que ele reconheceu imediatamente, fez o ar sair de seus pulmões. Ele não viu uma prova de fuga, mas sim a prova de um crime que envolvia a fazenda e sua própria família. O casamento imposto a Ana não era um castigo, era um acobertamento, e
José agora tinha o segredo em suas mãos. O que estava escrito naquele documento? Era uma herança, uma dívida ou uma confissão? O que ele fará com essa verdade explosiva? Não perca o próximo e eletrizante bloco, porque essa história muda para sempre. José fixou os olhos nas letras desenhadas no papel, e foi como se um relâmpago tivesse atingido a verdade que ele sempre evitou ver. Aquela não era uma dívida insignificante ou uma simples ameaça. O documento era um intrincado acordo de cessão de posse, assinado há anos, que ligava diretamente uma parcela valiosa das terras da fazenda ao nome da família de Ana, um nome que Dona Maria havia prometido apagar. Ele reconheceu a assinatura de seu pai falecido e a de sua mãe logo abaixo, ratificando a negociação sórdida que garantia que o casamento com a merendeira não era apenas um castigo, mas sim a finalização legal de um roubo de patrimônio, um nó amarrado com o fio mais cruel da ambição. O ar rarefeito do quarto parecia congelado em torno deles, enquanto a compreensão fria se infiltrava na mente de José. Ele havia sido transformado em carrasco de uma mulher inocente, e o pior era que ele mesmo era parte da transação, o garante involuntário de um crime que maculava o nome da família de forma irreparável. A raiva que ele sentia por Ana evaporou, substituída por uma vergonha corrosiva. Ele não estava se casando com uma inimiga, mas sim com a vítima da sua própria casa, e toda a sua fúria e ressentimento anteriores agora pareciam um escudo ridículo que ele havia erguido para proteger o verdadeiro culpado. Ele dobrou o papel com cuidado quase reverente, como se o material pudesse se desfazer com a violência das suas emoções. Era a prova que libertava Ana de qualquer culpa e, ao mesmo tempo, a acorrentava ainda mais a ele, pois agora ela era a portadora do segredo que poderia destruir o legado da fazenda e a reputação de Dona Maria. José elevou os olhos para Ana, e o que ele viu ali não era desafio, mas uma resignação dolorosa, a certeza de que, mesmo entregando a verdade, ela permaneceria presa à teia de mentiras. A conexão silenciosa que se estabeleceu naquele instante foi o momento mais íntimo que eles haviam compartilhado até então. Não precisaram de palavras para que ele entendesse o peso que ela carregava, nem para que ela soubesse que ele havia compreendido a extensão da crueldade. O casamento que deveria ser o fim da vida dela, na verdade, acabara de se tornar o ponto de partida de uma guerra silenciosa que eles travariam juntos contra o poder que os unira à força. José guardou o documento no bolso interno da camisa, o mais perto possível do coração, sentindo o atrito do papel contra a pele. A partir daquele momento, aquela folha não era mais a arma de Ana, mas sim o seu seguro de vida e, ironicamente, o único item que ele possuía que poderia forçar a mãe a recuar. Se Dona Maria descobrisse que ele tinha aquele papel, ela não hesitaria em tirar Ana do caminho, e José sabia que não poderia mais permitir isso, não depois de ver a verdade com os próprios olhos. A luz fraca da lamparina lançava sombras alongadas que dançavam com a respiração pesada de José. Ele tinha que pensar rápido. Não havia tempo para luto ou indignação. A fazenda, antes seu refúgio e orgulho, agora parecia um castelo de areia prestes a desmoronar. E a única maneira de salvar a si mesmo e a Ana era antecipar o próximo movimento de Dona Maria. Se você está se perguntando como José conseguirá confrontar a mãe sem revelar que tem a prova, e se essa união forçada realmente vai virar amor, se inscreve agora no Corações do Passado e prepare o fôlego para o que está por vir. Ele deu um passo em direção a Ana, mas parou antes de tocá-la, respeitando o muro invisível que ela mantinha erguido. O toque não era mais necessário. A cumplicidade era tátil. Ele precisava garantir que a mãe continuasse acreditando que o casamento estava sendo a tortura planejada, mantendo o teatro de rejeição e frieza para que o
verdadeiro plano não fosse descoberto. José quebrou o silêncio finalmente, mas a voz era um sussurro rouco, um som que mal chegava aos ouvidos de Ana. Ele não falou sobre o documento, mas sobre o futuro imediato. Ele disse a ela que a partir daquele instante, tudo que ela fizesse e tudo que ele dissesse publicamente seria uma imomentação meticulosa para a mãe. Eles precisavam ser os infelizes que o destino havia unido, vivendo sob o mesmo teto, mas com a alma em guerra, exatamente como Dona Maria desejava. O plano era perigoso e exigia que Ana confiasse nele cegamente, algo que ele havia lhe dado todos os motivos para não fazer. Ele tinha que convencer a todos de que a merendeira ainda era a prisioneira odiada, enquanto, na intimidade, eles seriam os guardiões de uma verdade que valia uma fortuna e que poderia custar-lhes a vida. Ana apenas balançou a cabeça, aceitando o risco com uma coragem que o impressionou profundamente. Ela entendeu que o castigo havia se tornado a máscara e que o único caminho para a liberdade passava pela emomentação da própria miséria. Aquele casamento, imposto como punição, agora era a única coisa que os mantinha vivos e, mais importante, o único local onde eles poderiam começar a desenterrar todas as outras mentiras da fazenda. José olhou para o documento em seu peito, para a mulher que ele fora obrigado a odiar, e sentiu a urgência tomar conta de si. A mera posse daquele papel não era suficiente. Ele precisava de uma confissão, algo que invalidasse legalmente a transferência de terras e incriminasse Dona Maria de forma definitiva. E para isso ele precisava de Ana. Com a determinação que só o medo e a necessidade de justiça podem gerar, José se aproximou da porta e olhou para Ana, a luz fraca da lamparina realçando o perigo nos olhos dele. Ele avisou que, ao amanhecer, o espetáculo do casamento infeliz continuaria, mas agora eles tinham um objetivo. Ele disse que o único jeito de fazer a mãe falar seria usando a coisa que ela mais temia, a possibilidade de perder o controle. Qual era o plano dele? José disse a Ana que, a partir de amanhã, eles forçariam um falso escândalo de divórcio na fazenda, algo tão barulhento e público que faria Dona Maria se mover para proteger seu segredo, revelando exatamente o que mais ela escondia. Mas se ela se mover, ela pode matá-los. Não perca o próximo bloco, porque o teatro do casamento se torna um jogo de vida ou morte. O amanhecer trouxe consigo não a paz, mas o espetáculo prometido, um terremoto cuidadosamente arquitetado para derrubar as paredes da tirania. José, com o documento queimando em seu peito, começou o teatro da discórdia na cozinha, alto o suficiente para que a fofoca viajasse mais rápido do que o vento de primavera. Ele berrou sobre o desastre da união, sobre a merendeira ser um fardo, usando exatamente as palavras que Dona Maria plantou em sua mente por meses, palavras cruéis, destinadas a ferir, mas agora transformadas em munição. O tom de voz era de revolta e desespero, a performance de um homem que havia perdido o controle. E Ana respondeu com a dor calculada de quem havia chegado ao seu limite, gritando de volta que preferia a prisão do que continuar sendo a sombra humilhada daquele casamento imposto. Dona Maria, que supervisionava o café da manhã na sala, ouviu a gritaria e, inicialmente, sorriu com satisfação amarga, pois seu castigo parecia ter atingido o auge do sofrimento. No entanto, o sorriso se desfez quando as palavras divórcio, escândalo e advogados começaram a ecoar. Ela não temia a infelicidade do filho, mas a exposição pública. Um divórcio barulhento, com advogados investigando os bens da fazenda, era exatamente o que ela não podia permitir, pois isso colocaria a lupa sobre a transferência de propriedade e, consequentemente, sobre o documento forjado que José tinha escondido. Ana, na ponta da performance, jogou um prato no chão com um barulho
estrondoso, e correu para o quarto, mas não sem antes lançar um olhar cifrado para José, um aviso silencioso de que a isca havia sido engolida. A fazenda inteira parou para assistir à queda anunciada da união, e nesse caos controlado, Dona Maria irrompeu na cozinha com os olhos em chamas. Não de raiva por Ana, mas de pânico pela ameaça iminente de perder seu controle legal. Ela arrastou José para o escritório, um lugar onde, por anos, ela ditou todas as regras da vida dele e exigiu que ele engolisse o orgulho e mantivesse a boca fechada, lembrando-o que o nome da família dependia do silêncio dele. Ela sussurrou, a voz tensa e baixa, que ele não podia se divorciar agora, não com tanta pressa, porque isso era prova de instabilidade e poderia prejudicar os negócios. José se aproveitou do terror dela e agiu como o filho desesperado, ameaçando. Se ela não o libertasse da merendeira, ele iria mesmo recorrer à justiça e não se importava se a fazenda afundasse no processo. Se você está nervoso com a audácia de José e quer ver a queda dessa tirana, não perde tempo. Se inscreve agora no Corações do Passado para acompanhar esse desfecho. Foi a chantagem final. O medo da exposição foi mais forte que o ódio pela merendeira. A possibilidade de José ir à corte para se livrar de Ana fez a máscara de Dona Maria cair de forma brutal. Ela cedeu, mas a concessão veio acompanhada de uma confissão apressada, uma tentativa desesperada de justificar seus crimes. Ela admitiu que sim, havia feito alguns ajustes nos papéis de João para garantir que a fazenda ficasse em suas mãos, dizendo que era para protegê-los dos credores e da ganância alheia, uma mentira que mal conseguia sustentar a própria voz. José observou o colapso, sentindo o peso da verdade se solidificar em seu estômago. Ele então fez o impensável. Tirou o documento dobrado do peito, desdobrou-o lentamente sob a luz fraca do escritório e o empurrou sobre a mesa, exatamente em frente ao nariz de Dona Maria. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito, um som de mundo quebrando. Ela viu a própria letra, a assinatura forjada, a prova irrefutável de que a posse da fazenda era uma fraude e que o castigo imposto a Ana era apenas uma cortina de fumaça para proteger seu segredo sujo. Neste momento de desespero e revelação, a porta do escritório se abriu e Ana estava lá. Não mais a merendeira assustada, mas a testemunha silenciosa e crucial, seguida por João, o capataz, que havia voltado para a fazenda em segredo, com o testemunho de Ana e o documento em mãos. O reinado de terror e mentiras de Dona Maria chegou ao seu fim absoluto e humilhante. Ela perdeu tudo o que tentou proteger: a reputação, o controle da fazenda e, finalmente, o respeito de seu filho. Os dias seguintes foram uma neblina de papelada legal e investigações silenciosas, com Dona Maria sendo obrigada a deixar a fazenda enquanto o processo se desenrolava. A casa, antes sufocada pela presença dela, respirou aliviada. Um silêncio que pela primeira vez não era de opressão, mas de paz. José e Ana ficaram para trás, os únicos sobreviventes de uma guerra que nunca deveriam ter travado, mas que lutaram lado a lado. Eles se encontraram no silêncio da noite, sentados na varanda, olhando para as estrelas, que pareciam mais brilhantes sem a sombra de Dona Maria. José quebrou o silêncio com a pergunta que pairava no ar, desde a revelação. Ele disse a Ana que agora que a verdade havia sido exposta e o documento forçado existia, o casamento poderia ser anulado. Ele perguntou se ela queria ir embora, livre do castigo, livre da fazenda, livre dele. Ana olhou para o homem que, por obrigação, se tornou seu protetor e parceiro, e a resposta dela não veio com pressa, mas com a calma de quem havia finalmente escolhido o próprio caminho. Ela disse que o castigo havia terminado, mas que a escolha dela começava agora.
Ela se lembrava da primeira noite, do silêncio dele, da humilhação, mas também do olhar de desespero que espelhava o dela. Ela revelou que a fazenda, que deveria ser seu túmulo, havia se tornado seu refúgio, não por causa das terras, mas porque ali, forçada à convivência, ela descobriu que o homem que a mãe queria que a odiasse era, na verdade, alguém tão ferido e preso quanto ela. O casamento que impuseram à merendeira como castigo mudou tudo na fazenda, porque o sofrimento imposto fez nascer o único amor que jamais poderiam ter encontrado de outra forma. José segurou a mão dela e o toque não era mais de cumplicidade calculada, mas de carinho e gratidão. O que começou como punição se transformou na fundação de uma nova vida. Uma vida onde o respeito silencioso e o cuidado mútuo eram a base. O casamento não era mais um contrato de sofrimento, mas a escolha consciente de dois corações que foram curados juntos, provando que às vezes o destino usa os caminhos mais cruéis para nos levar à felicidade. Se você se emocionou com essa reviravolta e acredita que o amor sempre encontra um jeito, mesmo que seja por meio de um castigo, demonstra seu apoio e se inscreve agora no Corações do Passado, a sua casa para histórias de redenção extrema.